por entrar ou não. Boa noite, professor Marcelo. Maravilha, então. Uma boa tarde a todos. A gente tem a honra hoje de promover a 7ª live da FEAC, que a gente intitula, né, FEAC Sociedade, mas hoje ela é um pouco especial, ou mais especial que as outras, porque hoje ela tem um caráter mais institucional. Nas outras 6, a gente sempre chamava 2 convidados que habitavam, por assim dizer, fora dos muros da UFC, para entender um pouco mais das políticas do governo, da prefeitura, ou para entender como é que empresários estavam vendo esse período bem atípico, né? Mas, na última, a gente sentiu necessidade, e foi uma demanda de alguns docentes, da gente ter uma live mais institucional, entender um pouco melhor como é que nós, o UFC, estamos enxergando esse período, e principalmente como é que a gente vai operacionalizar essa reabertura, um assunto certamente muito importante, que tem, digamos assim, despertado a atenção de nós, docentes, técnicos e discentes, e apesar de já vir sendo discutido há acho que uns 2 meses esse assunto, em várias esferas, em vários tipos de reunião, em vários grupos de trabalho, a nossa leitura, e eu partilhava isso com a Dani, é que tem hora que a gente tem a impressão de que os professores e técnicos precisam beber da água direto da fonte, porque muito do que a gente passa, às vezes, tem um caráter subjetivo, é o meu entendimento, e aí tem hora que o professor quer tirar a dúvida direto com a pró-reitoria. E aí foi nesse sentido que a gente pensou e convidou a professora Ana Paula, nossa pró-reitora de graduação. Foi uma felicidade ela ter aceitado, porque é uma agenda bem concorrida, não é? Professor, sim, pela sua presença conosco, tá? Acho que a senhora é tão conhecida que acho que nem precisa. Tá cortando aí um pouco. Vixe, falhou. Falhou, caiu. Paulo ficou congelado. Congelou. Né? Mas aí ele já ia passar a palavra. E aí voltou. A gente vai seguir. Joia, joia. Era só para pedir suas considerações iniciais, e queridos docentes e técnicos que estão aqui conosco, podem ir se inscrevendo para fazer perguntas, tá? Obrigado, professora Ana Paula. Professor Paulo, professora Dani, né, em especial, agradeço pelo convite, quero saudar aí todos os professores técnico-administrativos que estão presentes nesse momento, em especial a minha querida professora Denise, que é amiga já de várias outras paragens aí na UFC, né, professora? Então, dizer que eu estou feliz, né, de estar aqui, e a nossa intenção é tirar algumas dúvidas dos professores e estarei à disposição, né? Agora, de início, eu não poderia deixar de ressaltar o esforço, né, e o empenho desta unidade da FEAC por, no início, naquele nosso início muito difícil, muito tenebroso, né, muito incerto, da suspensão das atividades presenciais, terem optado por não desmobilizar a sua comunidade, né? Esse esforço de algumas unidades, de alguns cursos, foi fundamental para que a gente pudesse ter, a princípio, essa experiência, né, e poder lutar por ela, né? Porque não faz sentido uma universidade do porte da UFC estar sem dar resposta alguma para os nossos estudantes e principalmente para a sociedade. Então, a experiência de vocês é que tem sido o nosso norte, né? Para que a gente possa ter um argumento forte de que dá certo. Se deu nesse momento inicial em que nós tivemos aquela notícia de forma abrupta, né, de fechar, de suspender
as atividades presenciais e sem ter tempo de nos planejar, sem ter condições de pensar em ações mais ordenadas, né? E vocês conseguiram fazer isso de forma, né, satisfatória. Estamos terminando o semestre oficialmente hoje, para essas turmas que continuaram, né? Então, isso é louvável e eu quero expressar aqui, né, toda a minha congratulação pelo esforço, pelo empenho, né, de vocês terem optado por essa não desmobilização da comunidade de vocês. Né, isso foi muito importante. E a gente sabe que são muitas barreiras, são os desafios, e daqui para frente a gente vai ter muitos ainda, né? Mas eu me sinto um pouco mais confortável do que naquele início, né? Aqui só para deixar registrado um pouco desse contexto, desde o início que a gente vem trabalhando em pensar, né, em um plano de como é que a gente ia fazer, como é que a gente ia retomar essas aulas. No início a gente achava que o período não ia ser tão longo, tão crítico, né? E a gente foi ali acompanhando a evolução das coisas, que era uma evolução que não estava nos nossos planos, né? A gente achava que teríamos um período ali de 40 dias, no máximo, né? Que poderiam ser repostos sem problema nenhum. Depois a gente voltava tudo ao normal, mas a coisa foi ficando muito séria e tudo aquilo que a gente pensou realmente não vai se concretizar, né? Então, quando houve esse primeiro impacto, né, em março, abril, nós estávamos todos muito perdidos, as universidades todas. Eu participo do Colégio de Pró-Reitores das Universidades Federais do Brasil e estava todo mundo sem saber o que fazer, né? Algumas suspenderam o calendário, outras deram continuidade às suas atividades de forma remota, outras ainda ficaram no limbo. Então, realmente, nós não tínhamos um direcionamento padrão, certeiro para fazer, né? E nem o próprio COGRAD, que é o Colégio de Pró-Reitores, teve sequer qualquer orientação para dar para nós, né? Então, quando a primeira reunião ocorreu, que foi no dia 4 de maio, né? 4 de maio, a primeira reunião do COGRAD ocorreu, foi quando nós nos reunimos e nós visualizamos que as universidades já estavam, né, se movimentando para o retorno. Em alguns estados que começaram a suspensão antes de nós, né, já estavam com seus planos de retomada e as universidades já estavam se movimentando para esse retorno, né? E o que ficou muito latente naquela hora foi que o pensamento do retorno era um pensamento de retorno não presencial, né? Tendo em vista ainda o estado crítico e instável da nossa situação sanitária. Então, era impossível a gente pensar em um retorno 100% presencial, da forma como a gente costumava ter, 30, 40, 50 alunos numa sala de aula, né? Era de fato impossível pensar nisso. E todas as universidades, naquele momento, no dia 4 de maio, na reunião, já apresentavam alguns dos seus planos e das suas ideias, né, de retorno. E a gente só começou a pensar nisso também, assim, num plano mais concreto desse retorno, quando o governo do estado do Ceará também já anunciou a reabertura, né, de algumas atividades no estado. Então, quando houve esse anúncio já de forma formalizada, aí a gente disse, é agora que a gente tem que começar a colocar a mão na massa, né? Porque não adiantava nada a gente estar fazendo um planejamento sem esse direcionamento
do nosso estado, que foi sempre um direcionamento que a UFC seguiu de forma muito contundente, né? Então, quando isso aconteceu, a gente começou, né, a colocar as discussões de forma mais concreta, e foi quando a gente começou a conversar com os coordenadores de programas acadêmicos das unidades, captando as dificuldades, né, coletando as situações mais detalhadas possíveis, o que é que seria possível, o que é que não seria possível fazer naquele momento, né, colocar no nosso plano. E a gente começou, no início de maio, a estabelecer, né, esse planejamento para que a gente pudesse, agora no começo de junho, já ter essa proposta um pouco mais robusta, né, e que pudesse atender às necessidades de todas as unidades acadêmicas. Então, foi um percurso, né, em que alguns podem achar, foi muito rápido, o plano foi muito rápido, outros, foi muito demorado, a UFC só começou a fazer o plano, né, no começo de maio, mas não tinha como a gente fazer um plano antes desse marco, né, não tinha como a gente estabelecer nada, a gente tinha sim, não deixou de trabalhar, fizemos um estudo exaustivo de todas as legislações que saíram, e vocês mesmos sabem que muitas delas existiam conflitos, né? Uma dizia uma coisa, aí saía outra logo em seguida que conflitava com a outra. Então, nem mesmo o direcionamento legal a gente tinha de forma consistente para a gente poder ter esse norte. Então, é preciso que a comunidade compreenda, né, também esses passos que nós demos, que foram passos que foram dados, a meu ver, né, no momento certo. Nós nem fomos tão negligentes e nem fomos tão apressados. Nós fizemos tudo no momento que era adequado fazer. Então, esse plano saiu, né, saiu oriundo de várias discussões que nós tivemos com os coordenadores de programas acadêmicos, nós envolvemos estudantes também nessa discussão, tivemos a colaboração de uma técnica administrativa, que é uma pedagoga lotada no ICA, que ela faz parte lá da assessoria pedagógica, e, por fim, nós tivemos também encontros muito produtivos com o grupo de diretores, né, para poder a gente lapidar todas as ideias que a gente levou e poder fazer, né, o plano de forma mais consistente. Então, é mais ou menos essa trajetória que a gente veio traçando, né, e percorrendo até aqui, e agora estamos a um passo, né, de que a nossa resolução de implantação da proposta pedagógica de emergência seja submetida ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ao CEP. A resolução, a minuta da resolução já foi apresentada aos diretores e aos representantes das unidades acadêmicas no CEP, né? E a gente deu até domingo para que viessem algumas contribuições, alguns questionamentos que porventura vierem a existir, mas que de fato a gente cumpriu, né, com o protocolo formal aí de todo esse processo. Vamos submeter a resolução uma vez aprovada, aí começar, né, a implementar e a tomar todas as providências necessárias. Então, nós estamos hoje nesse ponto, certo? Nesse ponto. Então, a partir desse momento em que a gente aprove a resolução e comece, de fato, a implementação de tudo que está lá, né? Algumas coisas a gente teve que já ir antecipando, né? Porque a comunidade também precisa de algumas orientações. Nós estávamos, inclusive, com a minuta da resolução na terça-feira, foi terça-feira da semana passada, estávamos com a minuta da resolução pronta.
E aí, na quarta-feira, saiu a nova portaria do MEC, a 544, né, que alterava algumas coisas. Inclusive, ela coaduna com o que o parecer do CNE diz em relação às práticas e estágios, porque existia um conflito de fato, né? Então, quando a portaria sai, aí a gente teve que volta aqui a minuta da resolução, porque a gente vai ter que ajeitar aqui o artigo que fala sobre os componentes práticos e estágios, a oferta desses dois componentes. Então, assim, nós estamos nesse terreno muito instável, né? A gente não tem uma estabilidade que nos dê segurança de dizer, pronto, é esse caminho, é desse jeito e vamos em frente. Não, porque amanhã pode haver uma outra coisa e a gente muda tudo, tem que mudar alguns procedimentos e alguns encaminhamentos que já foram feitos. Mas o que eu digo a vocês é que hoje, né, nós temos esse cenário. Temos essa minuta que está sendo apreciada no momento por essas pessoas e muito provavelmente na próxima semana, né, será marcada essa reunião para que a gente possa submeter a resolução ao CEP e dar encaminhamento e tomar as devidas providências que precisamos tomar. Então, eu me coloco aqui à disposição de vocês, das perguntas. Eu acho que vai ser mais proveitoso, né, para todos nós. Eu ouvi o que vocês têm de dúvidas para que a gente possa esclarecer alguns pontos e assim ficar mais produtivo o nosso encontro. Era isso. Maravilha, professora Ana Paula. Muito obrigado por essas palavras iniciais. Eu queria só aproveitar e dizer que o procedimento que foi adotado na FEAC, ele se inspirou muito no procedimento da Prograde no seguinte sentido: a gente reconheceu um pouco nossa humildade como um gestor que não tem soluções mágicas diante de uma coisa atípica para a nossa geração. A gente não quis dar uma de super-herói, disse, não, vamos ter calma, né? Nada de soluções mágicas ou precipitadas. E isso, muitas vezes, é reconhecer a humildade, é ter calma, né? Muito bom senso, e respeitando não só a autonomia que o docente tem através da sua liberdade de cátedra, como também respeitando a hierarquia e as atribuições de todos os cargos de gestão que compõem a UFC. E eu lembro muito de um e-mail da Prograde que falava, acho que sobre avaliações e frequência, como o texto era leve, era recomendamos, sugerimos, porque não cabia, de fato, à Prograde impor que o docente simplesmente não fizesse prova. Não poderia haver essa violação, esse bypass, digamos assim. Então, naquele ato, a Prograde não podia normatizar, mas poderia recomendar. E quando cabe à Prograde normatizar, impor, ela sim o faz. Mas não houve atropelo. E foi nesse sentido que a gente se comportou na FEAC, dando liberdade aos professores para que, em cada turma, achasse a solução melhor, aquela que minimizasse danos. Tem professor que, em uma turma, reconheceu que valia a pena continuar, e em outra turma, dado uma condição tão vulnerável, de repente, para aquela outra turma, não começou, ou começou e parou. Então, soluções diferentes para casos diferentes. Nada de soluções únicas ou muito radicais para cima ou para baixo, sabe? Foi nesse sentido e nesse bom senso que a gente se inspirou da Prograde, e a Dani, claro, tem acompanhado isso através de enquetes, depois ela pode conversar sobre esses números, mas, enfim, a gente está muito satisfeito com o trabalho da nossa comunidade, né? Com a mobilização e com o fato dos professores terem tentado, e naqueles casos em que não foi oportuno, que não foi possível, eles ouviram um pouco a comunidade e entenderam, às vezes, a comunidade daquela turma, talvez o melhor fosse não ter começado, né? Mas a gente respeitou isso.
Nada de impor, todos são obrigados a fazer ou todos são obrigados a não fazer. Né? A gente ouviu e eu acho que o equilíbrio foi muito bom. Né? Bom, já temos uma listinha aqui de inscritos e, salvo melhor juízo, começamos com o meu amigo Daniel Barbosa, né? Isso ele até tinha mandado por e-mail, deve estar bem ansioso para conversar com a senhora. Obrigado, Daniel. Boa tarde. Tenho perguntas aqui, eu acho que as perguntas que eu tenho davam uma live todinha, mas eu vou fazer só duas, para depois ninguém dizer que eu roubei o tempo todo. Boa tarde, professora Ana Paula. Boa tarde, Daniel. É mais com relação a esse e-mail que a gente recebeu hoje, porque, assim, são duas perguntas sobre esse procedimento, mais na questão operacional. Pois não. O que tem que ser inserido, não sei, seria o plano de reposição, porque no e-mail tem plano de reposição de aulas, aí tem hífen, estágio e atividades práticas. É só estágio ou a gente também teria que enviar via SEI o plano de reposição de cada uma das disciplinas? E a segunda pergunta, porque eu até fui dar uma olhada no documento e ele fala muito de medicina e depois fala dos outros cursos, né? Esse estágio e atividades práticas que se refere, se aplica aos cursos cujos alunos desenvolvem atividade presencial na UFC, porque, assim, no caso do curso de administração, o aluno tem estágio supervisionado, né? E aí o aluno está estagiando na sua empresa, eles dizem que continuam trabalhando remotamente e estão desenvolvendo as atividades. Se isso aí teria também que ser alterado ou a gente poderia manter do jeito que está fazendo, já que eles estão trabalhando remotamente. Ok. Professor Daniel, primeiro eu quero contextualizar um pouco desse conteúdo da portaria 544, que até mesmo para esclarecer, né, o porquê de a gente ter tomado esse procedimento agora por último. Então, nós tínhamos a portaria 343, que foi aquela primeira portaria que saiu autorizando, né, as instituições de ensino superior a fazer a substituição das atividades letivas presenciais por atividades que usassem recursos e tecnologias digitais. Então, aquela portaria, ela teve uma duração de 30 dias e as 3 subsequentes, elas só modificaram o prazo. Né? Teve a segunda que modificou um pouco do entendimento das disciplinas práticas da medicina e as demais só estenderam o prazo. A 544, que é essa que saiu recente, né, ela reforça essa autorização e ela estende esse prazo até 31 de dezembro, certo? E a outra coisa é que ela referenda o que estava no parecer do CNE sobre práticas e estágios, que era exatamente o conflito que existia com a portaria 343. Na portaria 343, o parágrafo 1º do artigo 1º vedava qualquer substituição para o meio não presencial de práticas e estágios. Né? Naquele momento lá existia a vedação. Em seguida, uns meses depois, saiu o parecer do CNE, o parecer número 5, que aí houve um outro entendimento sobre práticas e estágios. No parecer do CNE, ele diz que algumas práticas, a depender da natureza dessa prática, ela pode sim ser ofertada em um formato não presencial. E nas nossas discussões com os CEPACs, com os diretores, a gente, inclusive, ouviu isso sendo confirmado. Né? A professora Andréa Libório, lá de Quixadá, deu o exemplo das práticas dela lá, que dos cursos de computação, que os meninos fazem programação, se ele tiver o computador dele, não importa onde ele esteja, ele vai fazer aquela prática, porque ele vai receber aquele roteiro para desenvolver aquela programação e vai fazer. Né? No direito, por exemplo, a justiça já está toda eletrônica, a prática
ela não requer que o aluno esteja no fórum, por exemplo, ele faz todo o processo de forma eletrônica, né? Então, o CNE, ele teve já esse outro entendimento, que foi um entendimento mais próximo da nossa realidade, né? Porque nem toda prática é como uma prática da odontologia, por exemplo, que nesse contexto vai ser impossível ser feita, né? Cuidar do dente ali, fazer uma obturação, o menino vai ter que ter uma boca de pessoa mesmo, ter contato com aquilo. Então, aquele tipo de prática é uma prática que, nesse momento, ela não vai ser possível ser reposta, né? Então, essa portaria, a 544, ela veio confirmar esse entendimento do CNE, né? E aí ele diz, olha, se as DCNs do curso não vedar a prática para que ela possa ser feita de forma não presencial, os cursos têm a liberdade de, dentro de uma análise, decidir se aquela prática ou aquele estágio poderá ser feito, sim, de forma não presencial, né? E aí, na portaria, eles também colocam uma coisa diferente, porque na anterior, como vedava, e o CNE dizia que poderia, a gente teve um entendimento de que o professor e o NDE e o colegiado poderiam decidir, autorizar, e aí só comunicava a Prograde para a Prograde fazer a validação daquele entendimento. Mas na portaria 544 já foi diferente, porque eles já exigem a anexação dessa possibilidade, né, no projeto pedagógico. Aí, por isso, professor, que a gente teve que criar, né, um processo no SEI. Aí eu já digo de primeira mão que a gente já criou os 2 formulários, né, tanto de reposição de plano de aula para as teóricas, e o outro, que é o de reposição de práticas e estágios, que é esse professor que precisa ser enviado em processo via SEI para a Copac e Prograde. Porque nós precisamos prestar contas às séries, inclusive ontem já recebi o e-mail do MEC, né, dizendo que eu tenho até dia 3 de agosto para mandar a lista de disciplinas, práticas e estágios que nós, o UFC, vamos ofertar em um formato não presencial, certo? Então, a gente vai precisar desse controle para essas 2 coisas, tanto para poder apensar ao projeto pedagógico do curso, conforme diz a portaria, né? E como para ter esse controle para informar ao Ministério da Educação como é que a gente está fazendo. Então, nós temos no SEI 2 formulários. O formulário de reposição de aulas, que é aquele teórica, né, aula teórica, e temos esse formulário que é o de reposição de práticas e estágios, certo? Então, vamos supor que o senhor tem uma disciplina que tem uma carga horária prática. Aí, o senhor decide que essa carga horária prática, ela pode ser ofertada de forma não presencial. E aí vai no plano de reposição dizer como é que ela vai acontecer, vai dizer quais são as metodologias que vai utilizar, como é que vai ser, vai explicar tudo no plano que está lá, né? E aí esse plano é submetido ao chefe de departamento, ao diretor, né, que vai homologar, vai assinar junto com o senhor e vai mandar esse processo via SEI para a Prograde, né? Quando chegar lá, aí o setor protocola, eu vou fazer um parecer também, um de acordo, certo? E aí aquela oferta, naquele formato diferente, né, que é não presencial, vai ser anexada ao projeto pedagógico, até mesmo para resguardar o histórico desse momento, né? Já que no nosso projeto pedagógico, nenhuma das disciplinas, ou a maior parte delas, não está sendo ofertada, né, em formato não presencial, certo?
Então, é somente para ser mandado para a Prograde o formulário de estágios e práticas daqueles que serão ofertados em formato não presencial. Sobre esses estágios que os meninos fazem fora, né? Tem alguns que estão fazendo em home office, ó, o meu estágio não parou, eu estou lá na empresa, a empresa está mandando as coisas, eu estou fazendo. Ontem mesmo eu conversei com o professor Rogério, lá da agência de estágios, né? Para a gente poder fazer um mecanismo de aproveitamento desses estágios. O nosso interesse é que nada dos nossos alunos seja perdido, absolutamente nada. Né? Todo esforço e tudo que eles fizeram ao longo desse tempo seja, de alguma forma, aproveitado, né, para que possa ser na integralização do currículo dele. Entende? Então, eu estou vendo com o Rogério como é que a gente vai fazer isso, talvez numa orientação ou num informativo, que a gente vai mandar para vocês, de forma como é que vai ser esse aproveitamento desse estágio que é feito fora. Certo, professor? Respondi sua pergunta? No caso, é porque fala disciplina, né? Disciplina prática. O nosso estágio supervisionado é uma atividade. Então, assim, ele já não ocorria em sala de... Sim. Aí, assim, se precisaria enviar disso, porque é como se fosse, ele tem um orientador, mas é como se fosse um TCC, né? Só que ele tem que estar estagiando numa empresa. Então, ele faz os relatórios de acordo com o trabalho que ele desempenha na empresa. Então, o nosso estágio supervisionado é assim. Aí, professor, foi até uma coisa que eu acho que eu coloquei no informativo, que eu mandei para vocês, aquele primeiro sobre a portaria, porque a portaria, ela diz mesmo disciplina, mas aí na minha explicação, eu coloco assim, entenda componentes curriculares, porque na UFC a gente tem, além de disciplina, tem as atividades, né, tem os módulos e tem vários outros tipos de componentes. Aí, por isso que a gente colocou, né, como componentes. Então, esse estágio aí é uma atividade, né, professor? Ele é cadastrado como atividade. Como atividade. Pronto. Então, se esse estágio, ele é cadastrado como atividade e ele poderá ser ofertado em formato não presencial, vamos supor que o seu... É um aluno só ou é uma turma? No seu caso? São assim, vários alunos não formam uma turma, é como se fosse monografia. O aluno tem um orientador, mas para ele se matricular nessa atividade de estágio supervisionado, ele precisa estar estagiando ou trabalhando na área, né? Pronto. E aí ele desenvolve relatórios, a gente tem aqui um modelo de relatório que ele tem que mandar para o orientador dele, mas é como se fosse uma monografia. Tá, mas não aí no caso... Turma, não. Cada professor tem vários orientandos. Pronto, aí no caso dele, a atividade que ele vai fazer lá fora, vai ser possível ele fazer em um modo não presencial? Sim, eu por exemplo, eu tô com 4. Uma é do Banco do Nordeste, outro está na Secretaria da Prefeitura, e eles estão trabalhando em casa. Boa tarde a todos. Odilá, professor Odilá, Departamento de Administração. Daniel... Oi, professor. Tem uma listinha. É sobre o assunto? Boa. Eu queria só comentar isso do Daniel. Boa tarde a todos. Não, Daniel, assim, professora, boa tarde. Na verdade, esses alunos, eles fazem a atividade, mas os relatórios e a apresentação do relatório, ele pode ser virtual. Na verdade, o aluno está lá na atividade dele. Como é que a gente sabe se ele fez ou não? Se ele entrega o relatório, porque ele precisa entregar um relatório assinado. Se ele assinou esse relatório, quem assinou esse relatório? O chefe dele. Se o chefe dele assinou o relatório, ele fez a atividade. Ninguém sabe se ele fez essa atividade em casa ou lá, mas está assinado pelo supervisor dele lá na empresa, certo? Sim. Então, nós temos uma apresentação. Eu vou só dizer o meu caso. Eu tenho alunos que eu não apresentei, eu não aceitei, porque lá no plano de emergência, estava dizendo que não podia ser feito.
presencial, não era isso? Sim. Aí eu avisei os alunos e mostrei o que tinha escrito lá. Mas eu tenho alunos que estavam em condições de me apresentar o trabalho no prazo, dentro do nosso período letivo, e eu não deixei apresentar, porque disseram que não podia apresentar, estava dizendo lá que não podia apresentar. Mas o aluno me apresentou os relatórios, o relatório estava assinado pelo chefe, ele escaneou e me enviou, e aí eu pergunto, então, eu posso concluir com esses alunos o semestre? Pode, professor, porque é justamente isso que a gente colocou antes, né? Porque o entendimento estava das duas legislações que tínhamos até então, estava conflitando os dois. E com a portaria 544, esclareceu esse conflito. Então, uma vez o professor dizendo, né, o senhor dizendo que pode, que ele fez e que ele vai fazer a prestação de contas aí da disciplina, da atividade, né, por meio virtual, lhe apresentando um relatório, mandando isso por escrito ou apresentando oralmente por meio de uma videoconferência, não tem problema nenhum. Então, a minha dúvida continua que, na verdade, ele não seria uma reposição, porque eles estavam prontos. Eu é que não deixei. Aí, eu não vou preencher esse relatório de reposição. Eu atuo normalmente com eles, chamo para me apresentar e lanço a conta deles, não é isso? Exatamente. Pode fazer isso sim. Eles já estavam prontos dentro do semestre. Eu só não deixei apresentar por conta daquela observação que existia lá no nosso planejamento. Era a portaria 343 que vedava. É isso mesmo, professor. Ok. Obrigado, Daniel. Obrigado, professora. De nada. Maravilha. Na sequência, a gente tem a professora Roberta. Pediria gentilmente, professora, se possível, pelo chat, eu vi que tinha uma dúvida da professora Eveline, que talvez fosse nessa mesma seara, com relação à tramitação só desse formulário, né, de reposição. Você me permite, professora Roberta, só a professora Eveline matar esse assunto? Ok. E aí, já passo para você, querida, na sequência. Professora Eveline, você quer fazer sua dúvida, querida, já que tem a ver com esse ponto do Daniel? Não sei se ela ainda está conosco, só checar. Só um instante, gente. O nome dela está na relação. Eveline. Isso. Você quer fazer porque sua pergunta, querida? Sem som. Quero. É sobre tramitação, tudo bom? Não sei se vocês estão me vendo. É muito prazer, muito obrigada, viu? É bem rápido. É porque eu fiquei com a dúvida com relação à tramitação. Por exemplo, quando a gente tiver todos os relatórios, então a chefia do departamento que recebe dos professores, a chefia vai colocar num processo SEI e vai mandar para a coordenação. Era isso que eu queria saber. E eu também queria saber se nos departamentos, vocês aconselham, a pessoa pode fazer como quiser, uma espécie de comissão, um grupo de pessoas para analisar. Quem analisa é o departamento, depois disso o departamento manda para a coordenação para ser analisado pelas unidades curriculares, depois manda para a diretoria e depois quer para a Prograde, ou baixa direto do departamento, como é? O trâmite eu estou na dúvida. Professora, a gente está deixando de forma assim, mais simples possível, né? Porque a gente está com essa dificuldade mesmo real de se encontrar e de fazer as coisas como normalmente a gente fazia. Então, qual vai ser a orientação que a gente vai dar, né? Na segunda-feira vai sair um informativo, eu estava até hoje preparando junto com a Aline, que é a coordenadora da COPAC, e amanhã a gente vai fechar esse documento, tenho com ela uma reunião à tarde, justamente para dar para vocês o passo a passo, né? E a orientação é que vocês possam passar pelas instâncias que achem que seriam as mais adequadas. Pode ser o colegiado do seu departamento. Vamos supor, o colegiado do departamento faz uma reunião e aprova todos os formulários ali de planos de reposição dos professores do seu departamento. E aí o chefe assina, isso aí já basta para a gente. Tem unidade que não tem departamento.
né? Não tem departamento. Aí, para quem não tem departamento, quem vai assinar é o diretor da unidade, né? Então, esses processos vão para ele, ele verifica, assina, e aí envia para a COPAC, Prograde, que é o setor que vai receber e a pensar ao projeto pedagógico. Certo, não precisaria ir para a diretoria. No nosso caso, tem tudo. Tem 2 departamentos, coordenação, aí por isso, mas então eu vou aguardar, então. A instância do colegiado, a instância do colegiado do seu departamento já seria suficiente. Mas ontem algumas pessoas me perguntaram, Ana Paula, e o NDE? Olha, se quiser envolver o NDE também, sabe? Eu acho que vocês têm autonomia de pensar aí na melhor forma, contanto que não burocratizem muito, né, como é o normal. A gente está num período atípico, então esses processos também precisam andar mais rapidamente. Mais rápido. Porque inclusive a gente tem até o dia 3 de agosto para mandar tudo lá para o MEC. Então eu preciso ter tudo isso de vocês até o dia 20 de julho, né? Tá, o muito dia que obrigada. começam nossas aulas, tá bom? Tá, valeu, obrigada. Maravilha. Eu acho que sobre esse assunto já fica uma sugestão para o grupo de trabalho da FEAC, professora Ana Paula, que é formado pela professora Daniele, né, que é a nossa CEPAC, presidindo o grupo, e todos os coordenadores e chefes, exceto naqueles cursos que tem mais de um coordenador, porque é diurno e noturno, aí só um deles acabou ficando, tem também representantes de técnicos e discentes. E como esse grupo tem assumido esse protagonismo, né, já fica a dica para tentar normatizar, né, a operacionalização disso, sem burocratizar muito, né, como diz a professora, por causa do tempo hábil também. Né? Deixa eu só, acho que teve uma pergunta aí de alguém que não encontrou no SEI. No SEI, o processo está graduação, PPE, tracinho, plano de reposição. E reposição, estágios e práticas. Aí vocês vão receber, segunda-feira vai estar no e-mail de todo mundo, certo? Um informativozinho com o passo a passo, o nome do processo, o nome do formulário, o tipo de processo que vocês têm que abrir, certo? E do primeiro ao último passo. Maravilha, professora. Obrigado por esse spoiler, né? Como dizem dessa geração. Bom, na sequência, agora vem a professora Roberta. Obrigado, querida, por ter cedido aí o espaço. Tá bom. Para a gente matar aquele assunto. Bom, obrigada. Professora Ana Paula, embora o professor Paulo disse que a gente matou o assunto, mas deixa eu ressuscitar ele aqui. Pois não. Uma dúvida que me surgiu nessa conversa. Nós temos uma disciplina, no caso de contábeis, a disciplina de estágio supervisionado, e temos uma outra que é de atividade prática, que é laboratório. Nas duas, era possível fazer remoto, tanto que foi feito remoto, né? Essas turmas são turmas que estão andando muito bem, e eu acredito que os professores vão conseguir encerrar a turma dentro do semestre. E aí, a minha dúvida é o seguinte, o professor que encerrou, que fez tudo direitinho, que recebeu todos os relatórios, que no caso de laboratório tem uma simulação de um escritório de contabilidade que o aluno pode fazer porque o sistema é disponível em nuvem. Então, o professor, mesmo assim, ele tem que entregar o plano de reposição para explicar o que foi feito, ou se não, o plano de reposição é apenas para no caso vai acontecer. Se tiver algum aluno que tenha ficado pendente, aí o professor tem que entregar, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Obrigada. E aí, deixa eu estou igual o Daniel, eu tenho uma lista aqui de perguntas, eu vou tentar fazer só duas mais urgentes. Pois não. Uma é sobre a questão do plano de reposição de aula, esse para as disciplinas teórico ou teórico-práticas, de outros departamentos. A Prograde pensou em normatizar alguma coisa do tipo
solicitar aos departamentos que mandem para as coordenações esse plano. Por que eu estou falando isso? O departamento de contabilidade está ali do lado e a gente tem acesso às informações, né? Mas eu vou ter, por exemplo, um professor de filosofia e lógica que, se não tiver nenhuma obrigatoriedade dessa informação fluir, mesmo assim, eu vou ter que ir atrás da informação, porque os alunos, quando têm problemas, eles procuram a coordenação, né? E a gente precisa estar informado. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é sobre a questão da inclusão de disciplinas. Isso saiu no Perguntas e Respostas. Os alunos da FEAC, pelo menos os de contábeis, estão alucinados. Tem gente me perguntando já que se pode quebrar pré-requisito para incluir disciplina. Por quê? O que aconteceu? Como tem aluno que está matriculado em 4 disciplinas e 3 foram realizadas na forma remota e ele vai ficar até final de outubro com uma só. Ele quer aproveitar e incluir mais 2 para agilizar o término do curso, né? E aí, a gente conversou no grupo de trabalho da FEAC, ficamos muito preocupados com a eventual demanda que isso possa acarretar, e a gente queria ouvir, assim, da Prograde, como é que vocês estão pensando em regulamentar, se isso era uma ideia que era só para situações muito específicas, e aí, da forma como foi informado, os alunos da FEAC estão lendo como uma nova oportunidade de matrícula, e aí isso aí que está deixando a gente preocupado. Professora, a gente está enfrentando um problema muito complicado, porque a gente não pode, né, nem dar as informações assim de uma forma oficial para todo mundo, porque ainda a resolução não foi aprovada, entende? E, ao mesmo tempo, a gente precisa ir dando algumas informações, porque senão a coisa não anda, né? Então, você imagine aí como é difícil a gente gerenciar, né, tudo isso. Mas, veja, sobre essa questão dos planos de outros departamentos, que foi a primeira pergunta que você fez, eu já anotei aqui, porque a gente vai colocar no nosso informativo como é que vai ser feito isso. Na reunião lá com os diretores, não sei se Paulo lembra, eu acho que um dos diretores falou dessa preocupação, né? Olha, as outras unidades que ofertam disciplinas para a gente precisam estar, né, harmoniosamente com os planejamentos também de forma integrada, porque como você falou, você precisa saber como é que aquela disciplina, o outro departamento está pensando em ofertar, porque os seus alunos, né, vão perguntar por isso. Então, a gente já tinha incorporado essa preocupação na reunião com os diretores, e agora, mais ainda reforçando no que você fala, vai ser um ponto para a gente poder esclarecer nesse informativo, certo, professora? E falar, sim, que todos os departamentos que estejam nessa situação precisam comunicar os outros departamentos, mandar o plano, né, fazer tudo dentro do trâmite, e a gente vai normatizar isso, não se preocupe. Legal. Sobre a questão da inclusão de disciplina, é o seguinte, o que a gente falou, né, e o que a gente quis desde o início, foi dar uma maior oportunidade para os alunos, para que eles pudessem não se prejudicar. O caso da inclusão, nós falamos da matrícula irrestrita. A matrícula irrestrita é um procedimento que ele não é feito pelo estudante, não é o estudante que se matricula, né, numa disciplina. Ele solicita, conversa com o coordenador, e quem faz essa matrícula, essa inclusão dele em uma disciplina,
é o coordenador de programas acadêmicos, né? É o CEPAC. A gente está fazendo uma série de testes no SIGA, testando as funcionalidades do coordenador, o que é que o coordenador pode fazer, o que é que o chefe de departamento pode fazer, o que é que o CEPAC pode fazer, porque a gente também está pensando em uma forma de poder aliviar um pouco a carga que vai estar em cima do CEPAC, né? Vamos ver, se só o coordenador de programas acadêmicos puder fazer essa matrícula irrestrita, talvez vai ser muito pesado para ele. Então, nós estamos fazendo testes para ver quem é que pode, qual é o outro perfil de gestor que poderia ser habilitado, né, para fazer esse tipo de procedimento. Então, a inclusão de disciplinas, né, esse entendimento que precisa ser esclarecido, não é o aluno se matricular na disciplina, é o CEPAC que vai olhar, olha, essa disciplina aqui desse aluno, não vai ser possível ser ofertada agora. Para ele não ficar sem fazer nada, ele quer fazer uma disciplina que ele vai aproveitar essa disciplina. E ainda dá tempo ele ser incluído, porque a disciplina vai retomar agora. Então, são vários pontos que o gestor precisa avaliar para ver se cabe o aluno ali dentro daquela turma ou não. Né? Então, essa decisão não vai caber ao aluno, nem vai caber à Prograde, porque a gente não tem como avaliar isso. Vai caber a cada universidade, ou a cada unidade, né, pensar se aquele aluno realmente pode ser inserido naquela turma. Certo? É dentro dessa lógica que a gente propôs a matrícula irrestrita, né? Que na verdade, ela vai funcionar, professora Roberta, como uma espécie de remanejamento. Ele sai de uma turma, né, e vai para outra turma, certo? Ele vai ser, vamos dizer assim, migrado para uma outra turma, porque aquela turma que ele estava, vamos supor que não vai acontecer. Ela é uma prática que só vai acontecer se for no presencial, quando for autorizado. E aí, para ele não perder tempo, ele quer aproveitar, e aí ele pede para ir para uma outra disciplina. Se for possível, o CEPAC pode incluí-lo na disciplina. Certo? Ok. Professora, eu entendi que era nesse sentido, é só que está tendo uma expectativa dos alunos de como sendo uma segunda oportunidade de matrícula, como se fosse um novo período de matrícula e eu quero me matricular em mais 3, 4, 5 disciplinas. E eu fiz todas as disciplinas outras, entendeu? O aluno vai querer está querendo ficar no semestre com 10 disciplinas, por exemplo. Né? 5 que ele já fez e mais 5 ele quer fazer agora. Mas entendi o sentido, acho que é um caso, talvez, para a gente discutir internamente no GTFEAC, né, quais os regramentos que a gente vai dar aqui, né? Exatamente. Professora, só uma dúvida. Hoje, atualmente, no período de matrícula restrita, tanto os técnicos, os secretários da coordenação, como os coordenadores, conseguem incluir aluno. Vai permanecer isso? Porque você falou sempre no CEPAC, vai permanecer, né? Porque o ideal é que realmente vai ter um volume de trabalho muito grande. Ok, obrigada. Maravilha. Na terça, professora Ana Paula, tivemos uma live, até tive que sair da nossa reunião um pouco mais cedo, para essa live da FEAC, eu e Dani, né, com os alunos especificamente, para tirar dúvidas, literalmente. E foi maravilhoso. Chegamos a ter, no auge, acho que 130 alunos ao mesmo tempo, e alguns entrando e saindo, mas enfim. E esse assunto da inclusão, de fato, foi muito abordado. O meu entendimento, mas é apenas um entendimento, é que a Prograde tem pensado muito
em minimizar danos e dar opções, seja para aquele aluno, né, como a senhora falou do caso, que não teve uma prática, então ele quer reorganizar ali a agenda dele, né, os horários dele, e aí precisaria incluir, como aquele aluno que, sei lá, ele não se encaixava em nenhum dos critérios para trancamento de matrícula, mas ele está acompanhando o pai que está muito doente e quer suprimir as matrículas num período atípico, e aí criou-se esse expediente de supressão. Então, a gente está dando opções, dando liberdade para um cenário tão atípico e situações tão atípicas. Só que aí eu vejo, às vezes, uma certa ansiedade ou uma certa... sabe aqueles comportamentos de rompante, assim? Fiz 5, elas estão terminando, eu vou fazer mais 5 e... Não, calma. Calma, porque é preciso bom senso no seguinte sentido, né? Primeiro, a turma cabe, eu não estou falando fisicamente, porque as atividades são remotas, mas tem uma quantidadezinha lá, capacidade, ou a turma está cheia. Choca horário ou não? Quebrar pré-requisito, eu entendo que seja pandemia, né? Fazia um século que não tínhamos, mas é sério que eu tenho que quebrar pré-requisito? Eu estou achando um pouco demais, eu não estou gostando. Mas quem sou eu? Não mando em nada. E principalmente outro aspecto. Se tivéssemos no período presencial normal, com 22 dias, suponhamos que tivéssemos no 22º dia letivo, 22, é possível se matricular na disciplina? Sim, Paulo, era possível. Estou supondo, tá, Daniel? Eu nem sei se é verdade. Sim, porque ainda não chegou nos 25 dias, então não deu 25%, o aluno ainda poderia ter 75%, né? E, ok. Mas aquelas disciplinas que evoluíram, se a gente tanto se preocupa em não prejudicar o aprendizado, o aluno está se auto-sabotando ou está dando uma de esperto, querendo entrar na disciplina, assistir 3, 4 aulas, uma disciplina que evoluiu. E aí ele quer fazer 8 em um semestre, 14 em um semestre, aí começa a ficar mágica, e aí eu já acho que fere o bom senso. Então, essa inclusão vai acabar que não vai ser essa oportunidade de ouro como os alunos estão achando. Não é tão assim. Ela é feita para ajudar, mas com moderação. Esse é o meu entendimento. Mas, enfim, e é um entendimento perfeito, professor. De fato, nós estamos dando opções, né? Opções para os alunos, mas isso não quer dizer que eles possam, na vontade, do jeito que querem, fazer essa inclusão de qualquer forma, né? Por isso que a gente, na orientação que a gente for dar, porque, olha, mais uma vez, a gente está com muita dificuldade de comunicar as coisas que precisam ser comunicadas, né? Justamente porque a gente esbarra ainda no lado formal da resolução, né? Então, a gente está aqui dando as orientações, dizendo como é que poderá ser, mas a gente só vai poder realmente dar todos os informativos para vocês da forma mais detalhada possível quando a gente tiver isso oficializado, né? Então, de fato, essa inclusão, né, que a gente está chamando da possibilidade da matrícula irrestrita, é exatamente isso que o senhor falou, né? Então, por isso que a unidade ela vai ser responsável por analisar esse caso. Olha, eu tenho 40 alunos aqui, e os 40 alunos estão propensos a continuar na disciplina. Só porque a disciplina é virtual não significa que eu posso ter 100 alunos matriculados, né? Muito pelo contrário, né? Então, a gente precisa ter esse bom senso e esse equilíbrio, né, para poder fazer ou não fazer de acordo com o que a unidade achar melhor, né, para todos. Maravilha. Na sequência, a gente tem mais 3 pessoas inscritas, tá? E até avisei que a gente encerraria, porque o nosso combinado com a professora Ana Paula era, de fato, que nossa live ia durar, como todas as outras, né? 1h15, 1h30. Então, assim, na sequência, temos previsto a professora Alane. Tudo bom, minha querida? Você está aqui conosco? Bom, então...
Olá, boa tarde. Boa tarde, professora. Oi, professora Ana Paula, boa tarde. Ainda era sobre a 544, a portaria? Pois não. Então, lá no há um indicativo de que a aplicação da substituição de práticas profissionais ou de práticas que exijam laboratórios especializados, né? Então, quando ele coloca aqui essa determinação de laboratórios especializados, eu entendia que o laboratório é de informática, quando o professor ia só fazer alguma atividade mais prática com o aluno, não se enquadraria nesse tópico aqui de laboratórios especializados, né? Porque a gente tem muitas disciplinas que elas são um misto de teórica e prática, mas essa prática é exatamente isso, é só um exercício que você vai lá no laboratório de informática e aplica alguma ferramenta, Word, Excel, para resolver aquele tipo de problema, né? Que não teria nenhum problema de ser resolvido também de forma online. Então, a minha pergunta é, para essas disciplinas que tem um pedaço teórico e um pedaço prática, e a prática nesse sentido, né? Se precisaria ainda assim preencher esse formulário aí de disciplinas aí práticas, né? Precisa sim, professora. A gente vai precisar ter esse controle. Acho que o departamento precisa também ter esse controle. A gente precisa ter isso anexado ao PPC, porque a gente não sabe o que é que o Ministério da Educação pode pedir da gente depois, né? O nosso entendimento é que as práticas e os estágios aí, né, que sejam ofertados em um formato não presencial, precisam ser apensados ao PPC. Você vê que a redação desta área, ela está um pouco ambígua aí quando ela fala até das DCNs, né? No dia que saiu essa portaria, eu fiquei assustada, que eu disse, como é que está aqui nesse texto dizendo só se as DCNs, o curso que tem DCN, aquele curso que não tem DCN, não vai poder fazer, porque do jeito que está a redação, daria para entender assim. E aí nós tivemos a sorte de, nesse dia, nós termos uma reunião do COGRADE em que estava presente o professor Luiz Cury, que é o presidente do Conselho Nacional de Educação, que aí ele explicou, ele destrinchou a portaria toda para nós, né? E aí foi possível a gente ter um entendimento e ter um esclarecimento de quem estava no CNE e de quem propôs, né, toda essa ideia. Então, no caso, ele falou, olha, tem termos aqui que eram desnecessários, que só criaram ambiguidade, mas o entendimento é esse, qualquer componente que tenha uma carga horária prática, e essa prática seja ofertada em um formato não presencial, precisa sim ser registrada e apensada ao PPC. Então, só para complementar, então eu teria que preencher 2 formulários para uma disciplina só. Porque aquela disciplina ela é teórica e prática. Aí eu tenho lá o formulário para a disciplina teórica e tenho para a prática. Então, eu tenho que ir para uma disciplina que tem um pedaço teórico e um pedaço prático, preencher esses 2 formulários. Uhum. Essa é a minha dúvida também. Porque, olha, no seu caso, essa parte prática a senhora vai fazer no formato não presencial, né? Então, vai precisar fazer o formulário que vai precisar ir para a Prograde. Certo? Tá certo. Então, vai repetir, né? Vai ficar um formulário lá no departamento, que é da parte prática, e o que dá a teórica vai lá para a Prograde. De uma disciplina, prática. Da mesma disciplina, né? Uhum. O inverso, na verdade, né? A parte teórica fica no departamento e a parte prática é que vai para a Prograde. Exato. Tá ok, Maravilha. Obrigada. Maravilha. Pela ordem, temos a professora Denise. Tudo bom, minha querida? O seu microfone, professora. Sim. Olá, tudo bem, professor? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a professora Ana Paula e de parabenizá-la por estar conduzindo com tanta serenidade, com tanta tranquilidade, um momento que é tão
desafiador, né? Eu diria isso, que é tão desafiador. Professora, eu tenho aqui alguns questionamentos, me permita até que um deles vai repassar pelo que a professora Alane fez agora há pouco. Eu vou começar até com ele, porque a gente já está com ele quentinho. Quando a gente recebeu esse formulário da disciplina prática, né, correspondente a estágio e atividades práticas, eu vi que no bojo do preenchimento desse formulário, ele tem também um campo para se colocar carga horária teórica e carga horária prática. E aí, me ocorreu essa dúvida, eu até contatei a professora Roberta, acho que, não sei se cheguei a comentar com a professora Marilene também, mas, enfim, eu fiquei na dúvida por isso. Eu tenho uma das minhas disciplinas, é um componente curricular, que é a disciplina Análise das Demonstrações Contábeis, e essa disciplina, ela está cadastrada no projeto pedagógico do curso, né, no PPC, como uma disciplina teórico-prática, tá certo? Embora não se faça distinção, porque ela se dá em sala de aula, e a parte prática, ela se dá parte em sala de aula e parte fora, que é quando os alunos, a gente tem uma boa parte, é uma unidade inteira que os alunos pegam uma disciplina, uma empresa lá da B3, e eles fazem a análise de um triênio, né, com todos os indicadores que a gente estudou no decorrer do curso. Mas isso eles fazem de onde eles estão, normalmente é até fora do ambiente de sala de aula, porque é em casa mesmo que eles fazem, e a gente traz isso para discutir em grupo, né, como cases mesmo. Agora, eu fiquei na dúvida exatamente porque eu não sei, e agora quando você falou que tem esse documento, né, que tem esse formulário que seria para as disciplinas teóricas, e tem esse que é para as disciplinas práticas, eu fiquei agora um pouco na dúvida, eu não sei, para essa disciplina de análise das demonstrações contábeis, que ela está cadastrada no PPC como teórico-prática, eu não sei como ou aonde eu vou me encaixar, se eu iria para o formulário geral, né, esse das teóricas, já que ela, assim, não tem distinção dela em termos da forma como ela é ministrada em sala de aula, entendeu? Aí, essa é a minha primeira dúvida. Eu vou fazer o bloco, tá certo? E aí você pode abordar como você preferir. Eu tenho também, eu queria saber se a gente já tem data prevista para aprovação do nosso PPE pelo CEP, se a gente já tem data prevista para essa reunião, e se nessa reunião que aprovar esse PPE, se também vai ser aprovada a proposta do calendário para 2020, porque eu fiquei muito confusa com esse calendário de 2020, que naquela proposta, eu entendi que esse semestre de 2021, ele iria até o mês de outubro, a gente teria aí até o mês de outubro, mas com essa portaria que saiu, né, referente às atividades práticas, permitindo que eles vão até dezembro, até 31 de dezembro, aí eu já fiquei na dúvida, eu não sei se esse ano todo a gente tem como adaptação para poder se concluir o semestre 2020.1 até lá, e se o 2020.2 se estaria perdido nisso aí, então, quando que começa não sei se eu estou atropelando as coisas, se essa resposta só deva vir depois da aprovação do CEP, mas é porque essa resposta, ela também, para nós, ela vai dizer qual é o limite máximo da nossa proposta de reposição, né? Então, por isso que eu achei importante indagar isso aí. Então, eram essas duas perguntas, tá certo? Que, na verdade, ela se combina com a terceira, eu quero saber qual é realmente o limite que a gente tem para fazer essa reposição do semestre 2020.1 e em que momento a gente pode iniciar isso aí, se uma vez já tendo passado pelo departamento e tendo sido homologado pela chefia, eu acho que talvez no nosso a gente deve envolver aí as unidades curriculares para analisar das disciplinas da unidade curricular, mas se nesse momento, se a gente já pode dar início, ou se a gente poderia começar combinando com os alunos, e isso, as unidades e as instâncias institucionais já iriam homologando o que de fato já estaria sendo feito, enfim, são esses os meus questionamentos, professora. Tá certo. Professora, sobre os formulários, né, esse ponto dos formulários, como eu disse, ele vai ser um ponto de pauta da minha reunião amanhã com o setor, com a Copac. Porque a gente tinha feito o primeiro formulário, que era um formulário único,
que era para todas as disciplinas, porque até a gente tinha orientado que não precisava passar pela Prograde, era só dizer, né, que foi aprovado nas suas instâncias e tal. Então, não tinha essa ideia. E aí, com a portaria 544, a gente teve que criar esse outro formulário. E, de fato, a gente está criando um outro formulário que poderia ser, nesse caso que vocês estão falando, né, de uma disciplina que tem uma carga horária prática, às vezes ela é uma carga horária pequena, né, em relação à teórica, então não faria muito sentido você fazer 2 formulários, né? Sim, então, professora, eu vou ficar lhe devendo essa resposta, já pela também pergunta da professora anterior, né? Na segunda-feira, quando a gente mandar um informativo sobre tudo isso, já vai vir essa orientação, tá? certo. E aí a gente vai ver como é que pode ser adaptado, né? E como é que pode ser aí acomodado para que vocês preencham um único formulário, certo? Tá. Aí, obviamente, que na disciplina que tem uma carga horária prática, aí aqui toda ela vai ser anexada ao PPC, né? Não faz sentido ser só um pedaço dela, certo? Então, eu já anotei aqui para a gente poder fazer esse encaminhamento para vocês de forma bem mais organizada e consistente. Muitíssimo obrigada aí pela observação. Posso fazer uma observação pegando aqui, abrir um comentário aqui pegando o que a Denise falou, que pode ser uma saída. Eu estava olhando justamente, Denise, a minha disciplina, a tua disciplina e a disciplina de laboratório, tá? Se a gente for no SIGA, por exemplo, tanto a minha disciplina quanto a tua, Denise, tem dizendo só assim, créditos de aula, 64 horas, crédito de laboratório 0, crédito de estágio 0, crédito EAD 0, crédito de extensão 0. No entanto, se eu for na disciplina de laboratório, tem assim, crédito de aula 0, crédito de laboratório 64, crédito de, deixa eu voltar, crédito de estágio 0, crédito EAD 0. Então, poderia ser uma saída, professora Ana Paula, pedir esse formulário de estágio e práticas só para aqueles componentes curriculares cujo o valor é indicado aqui no SIGA, como sendo prática de laboratório ou prática de estágio. Se a disciplina tiver prática de laboratório, prática de estágio 0 e somente prática de aula preenchido, acredito que não tenha necessidade de 2 formulários. É verdade. Poderia ser uma saída. Porque, por exemplo, a de laboratório, que é o nosso caso, tem a minha de orçamento e a de análise da Denise, mesmo sendo considerado teórico-prático, mas no SIGA ele está só como crédito de aula, poderia ser uma saída. E simplificaria muito, né, os processos, né? Porque aí, de fato, o parâmetro para dizer que tem essa carga horária prática vai ser esse registro aí dele formal. Né? Que tá no sistema, né? É o que vale. É o que está indicado na disciplina como carga horária prática. Embora, né, você pode fazer alguma prática na sua disciplina, mas se ela estiver toda teórica, ela vai ser teórica, aquele primeiro formulário. Isso. Eu já, inclusive, colei no teu WhatsApp, Ana Paula, essas informações de laboratório e de orçamento, tá? Para tu ver onde foi que eu encontrei. É bom porque a gente deixa bem claro aí como é que vai ser essa orientação. Foi muito bom. Então, aí, continuando aí com a professora Denise, sobre a data do CEP, professora, provavelmente isso seja feito na próxima semana. Ótimo. Né? Então, na próxima semana, eu já estou torcendo para que isso seja oficializado, que a gente possa tomar as providências todas, muitas, né, que a gente precisa tomar. Sobre o calendário, professora, a gente vai, né, aprovar também a extensão
do semestre 2020.1, porque, como todos sabem, o semestre está terminando hoje, né? Os 100 dias letivos do semestre 2020.1 termina hoje, dia 25. Aí nós temos até o dia 6 para colocar, consolidar... Estou com o microfone aberto. Né? Então, com esse tempo, a gente vai ter que fazer, né, uma extensão do calendário de 2020.1 até outubro ou novembro, certo? Para que a gente possa executar a PPE. Porque, veja, que a PPE, ela traz várias situações, e a pior delas, quer dizer, o pior caso, que é aquelas disciplinas que interromperam lá no dia 16 de março e não fizeram nada até agora, e vão retomar a partir do dia 20/7, né, vão ter que repor 100 dias letivos, até lá, 79 dias, né, que já fez 21, então vai até o dia 22 de outubro, certo? Então, nós temos aí como o pior cenário até essa data. Então, nós precisamos ter o nosso calendário 2020.1 estendido pelo menos até lá, ou um pouco mais, né? Porque a gente vai ter esse período de avaliação, de consolidação que a gente vai ter, certo? E aí a gente vai ter esse calendário parcial. Por quê? Porque a gente também pode ser que a gente termine antes do dia 20 de outubro, né? Então, a gente está apostando, assim, que no pior das hipóteses, a gente vai no dia 20 de outubro e algumas disciplinas que não vão poder acontecer vão ficar pendentes. Mas, no geralzão, no máximo... Pronto. No geral, aí, no máximo que a gente vai ter, a gente vai até essa data. Então, a gente não vai poder ainda planejar hoje, e nessa reunião do CEP, um calendário para 2020.2. Mas a gente já vai ter algum indicativo, né? Se o nosso semestre vai terminar em final de outubro, pode ser que a gente comece ainda 2020.2 e no meio de novembro, né? Mas isso pode ser, porque a gente está numa situação, né, de muita incerteza. Vai que acontece alguma coisa aí que tenha que mudar todos esses planos, ou para melhor ou para pior. Aí a gente não sabe. Aí por isso que a gente vai ter que fazer esse passo a passo aí direitinho e com muita cautela. Ok, professora, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Maravilha. Bom, inscrito, por último, nosso amigo Érico, que daqui a pouco até vai ter que dar aula, né? Tudo bom, Érico? Como vai, querido? Paulo, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu vou ressuscitar aqui um assunto, né? Eu acho que hoje é o dia da ressurreição, tá? Da questão da inclusão, tá, professor? Eu vou relatar aqui o meu caso, rapidinho, porque eu acho que é o caso de algumas pessoas, tá? Nós começamos a dar aula no dia 17/2, no dia 16/3 foi suspensa as aulas, e eu comecei a dar, eu soltei uma enquete para os meus alunos, se eles poderiam assistir, no dia 23/3 eu comecei a dar aula à distância, tá? Aula remota. No início, eu comecei gravando as aulas e colocando no YouTube, e depois que ficou disponível a plataforma do Google Meet, eu passei a dar todas as aulas pelo Google Meet. E também gravei todas as aulas, elas estão todas disponíveis no YouTube, tá? E com o link no Siga. Depois que foi definido que, enquanto não podia fazer avaliação, eu não fiz avaliação, e depois que a avaliação ficou a critério do professor, eu soltei uma enquete com os alunos, perguntando sobre a avaliação,
e eles acharam interessante a avaliação. Tive uma resposta de 80 e poucos % dos alunos dizendo que queriam avaliação. Em síntese, eu estou encerrando a minha disciplina, já encerrei 2 disciplinas, tá? Eles vão entregar trabalhos, já tenho notas dos primeiros trabalhos, tenho nota do segundo trabalho. Aí eu tenho 2 questões operacionais. A primeira delas é com a questão da inclusão, tá certo? Porque, por exemplo, eu tenho uma disciplina que ela, todo semestre, tem um número razoável de alunos pedindo e não tem. E aí vai acontecer um pouco que a professora Roberta falou, porque ele vai terminar uma disciplina que é pré-requisito para a próxima, tá? E eu tenho hoje na minha cabeça um plano de reposição para 1 ou 2 alunos, tá certo? Que é o que falta. Eu tenho disciplinas onde vai encerrar, e eu tenho disciplina onde eu vou ter 1 ou 2 alunos, e já tem aluno que já me avisou que não vai fazer a disciplina e pediu até desculpa, me mandou um e-mail. Então, eu estou desenhando um cenário de reposição que, no meu caso, aí eu vou para a segunda pergunta, porque como é que ela é reposição, se eu estou com tudo, eu vou ter estou imaginando que eu vou fazer tudo isso à distância, porque estão todos os vídeos lá, em termos de carga horária, foi dada a carga horária, sim, tá certo? Então, eu tenho 2 dúvidas. A primeira é a questão da inclusão, porque como é que eu vou fechar uma disciplina se o aluno pode fazer inclusão? Tá certo? E se eu posso fechar no dia 6, teoricamente, está dito que eu posso chegar lá no CIDA e consolidar, e eu estou dizendo que ele vai poder fazer inclusão. Tá? E a outra quando eu fizer o meu programa, o meu planejamento, eu vou estar olhando para o planejamento dos alunos que eu estou imaginando. Eu acho que a disciplina que eu mais vou ter aluno, eu vou ter 3 alunos. Que provavelmente é uma outra forma de fazer reposição, e aí a Roberta sabe, né, Roberta, tem disciplinas que os alunos vão querer, o cara, por exemplo, matemática financeira é pré-requisito para administração financeira. O pessoal de administração de matemática financeira, 95% vai ter terminado. Esse cara vai querer fazer inclusão para administração financeira. Tá? Então, eu estou assim, preocupado como é a operacionalização, principalmente em função da inclusão. Porque, para me fazer um plano de reposição, eu vou fazer um plano de reposição da minha realidade, não da realidade de inclusão. E como é que eu vou fechar a disciplina se eu tenho um aluno que pode fazer inclusão? Tá? São essas as minhas perguntas. Tá. Professor, olha, a matrícula irrestrita, né, ela foi pensada para aquelas disciplinas que vão iniciar ou vão retomar, né? Na verdade, elas vão retomar porque elas foram interrompidas, ou vão reiniciar porque não aconteceu nada com elas. Veja que a situação das turmas da situação 1, que é onde o senhor se encaixa, certo? O senhor vai fazer reposição para aqueles alunos que estão matriculados na sua turma e que não foi possível eles acompanharem. Para a sua turma, não tem essa possibilidade de matrícula irrestrita. Agora, vamos supor que uma das disciplinas do senhor, o senhor deu até o dia 30 de abril, aí não foi mais possível dar, certo? Aí o senhor vai recomeçar essa disciplina novamente até setembro. Então, para essa disciplina, o senhor vai permitir, se for o caso, né, que haja uma matrícula irrestrita para ela, certo? Não nessa que o senhor já terminou e que os alunos estão fazendo a reposição pontual, né, daqueles conteúdos que perderam, certo? Professora, então, acho que com isso, a senhora conseguiu nos dar uma orientação para o GT do que é matrícula irrestrita, ou seja, os professores que deram conteúdo, tá certo? Ou seja, já é uma orientação com relação ao GT. Quem seguiu as orientações da universidade, que poderia dar conteúdo, depois de um certo ponto, a universidade disse que poderia fazer avaliação, eu vou planejar a minha reposição
para os alunos que, por acaso, não tiveram condições de ir, e aí eu vou organizar. Então, pronto, agora ficou mais claro como é que vai funcionar a reposição, e eu acho que está mais claro para todo mundo, inclusive para o GT. Eu não sei, Paulo, o que você está... Não, perfeito. Eu não pertenço ao GT, mas, assim, claro que converso, dou muita autonomia ao GT, mas interajo, assim, também. O meu entendimento era esse. Disciplinas que evoluíram não podem ter aceitação. Uhum. É para a disciplina que não houve evolução, que está naquele caso que foi interrompido 16 de março. E aí ela só andou 21 dias, de repente o aluno entrar agora não é um problema tão grave. Mas para as disciplinas que evoluíram, o meu entendimento seria o de não possibilitar. Até pelo seu ponto, né, professor Érico? Reposição para 3, 4, 5 alunos que não puderam acompanhar é uma coisa. Reposição para outros 10 que chegam do zero, caindo de paraquedas agora, com todo respeito, é outra coisa. Paulo, será que eu podia fazer uma pergunta em cima desse assunto do Érico? Deve, minha querida. Por favor. E aí eu vou encerrando também, tá, gente, na sequência. Tá, tudo bom, Ana? Prazer tudo jóia, aqui. Prazer te ver. Obrigada, quero lhe parabenizar e dizer que eu não invejo o seu lugar nesse momento, porque você, com essa calma, depois você vai me ensinar o que você está tomando, tá? Que eu quero também, viu? Estou precisando. Essa pergunta do Érico se encaixa bem se encaixa bem na minha situação. Eu finalizei as 2 disciplinas da graduação que eu estava ministrando, estou finalizando, na verdade, termino na segunda-feira. Ainda estou atrás de uns 5 alunos que deserdaram e pretendo terminar. Ainda não tinha ficado claro para mim como a pró-reitoria saberá diferenciar a disciplina que concluiu e a disciplina que interrompeu. Porque, inicialmente, a orientação é que nós finalizássemos, lançássemos a nota dos alunos, o restante receberia falta, e, à medida em que eles voltassem, a gente reabriria o SIGA através da Dani e entraria com essas notas. Depois veio a orientação não mexer no SIGA e informar a pró-reitoria, através de ofício, eu imagino, a listagem dos alunos que concluíram. Então, é esse ofício que vai dizer para a pró-reitoria que a disciplina terminou ou não? Professora, se eu lhe disser que já vai vir outra orientação... É porque, olha, o seguinte... Festival de spoilers aqui hoje. A gente tem feito uma interlocução muito boa, né, e muito intensa com a STI, para que o sistema possa ser o mais amigável possível para todos nós, né? Então, a gente sabe que em um período normal, eu teria aquele tempo e eu colocaria a nota dos meus alunos, a frequência, consolidava, fechou. Quem não tinha quem não tinha presença ou nota, estava reprovado, né? Só que nesse período agora, a gente não vai poder fazer essa consolidação, né, total. E aí, só quem pode fazer essa consolidação parcial, ou só quem poderia até então, era a Prograde, que fazia manualmente. Vocês mandavam a lista, e aí o nosso servidor ia lá, E aí a gente estava vendo, né, o volume de coisa que vai chegar. A gente já se organizou na pró-reitoria para dar uma intensificada na equipe lá da Copic, porque vai ser necessário, né? Mas a gente está vendo com a STI algum mecanismo que o próprio professor possa fazer, né, para que vá para a pró-reitoria apenas aqueles casos mais complexos, né? Então, a gente está com... Hoje, essa semana a gente fez, né, uma série de incursões com a STI. Ontem mesmo eu tive reunião com a Copic, amanhã a gente vai ter outra, né, para ir fechando essas coisas, né? Perfeito. Porque é mais confortável para vocês, como também
no nosso caso de gerenciar todas essas coisas. E aí a gente também está com a intenção de, na segunda-feira, ou no mais tardar na terça, já sair com essa orientação da consolidação para vocês, né? Excelente. Já que o sistema vai abrir a partir de amanhã, para que vocês possam fazer, já lançar as notas. Aí vocês podem lançar notas, salvar lá, né? Deixa tudo salvo direitinho e aguarda a nossa orientação para como é que a gente vai fazer. Perfeito. Okay? Obrigada, Ana Paula. De nada. Obrigada, Paulo. Nada, que isso. Bom, maravilha, gente. Estou muito feliz com essa oportunidade. É sempre muito rico e esclarecedor, né? E direto na fonte. É bem verdade que esse é um trabalho conjunto de várias pró-reitorias envolvidas, mas a gente sabe que o protagonismo é necessariamente da Prograde, e daí a enorme relevância em tê-la conosco aqui hoje, professora Ana Paula. Muito obrigado, reforço, né, pela calma e pela confiança que nos passa, não é? Que Deus a abençoe aí nessa longa jornada. A gente achou que o pior já tinha passado, e naquela questão das bolsas, né, no começo do ano, e agora uma outra situação bem complexa. Tá bom, né, para esse ano, né? Tá bom. Que não venha a tal nuvem de gafanhotos ou coisa parecida, né? Mas já temos um novo ministro, né? Vamos esperar aí. Já temos mais emoções aí, né, professor? O Brasil é dinâmico, né? Animado. Professora, a gente lhe agradece. O Brasil não é para amadores, viu, Paulo? O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Não é mesmo. Professor Paulo, eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço a todos vocês por esse tratamento amável, que eu não estou acostumada a ele ultimamente. Eu lhe falei que aqui... Eu lembro, Ana Paula, eu lembro. Aqui o ambiente é maravilhoso. Eu realmente agradeço muito a acolhida e dizer para vocês que eu estou à disposição. Podem, se tiver alguma dúvida, podem passar e-mail para mim. Eu tenho um horário do meu dia que eu respondo todos os e-mails, não deixo nenhum sem resposta. Então, vocês podem passar para o gabinete, para o meu e-mail pessoal, anapaula@prograde.ufc.br. Então, estou à disposição e lhes asseguro, né, que a Prograde fará tudo o que for possível e dentro do que for melhor para a nossa instituição. A gente tem certeza disso. Muito obrigado também. E eu, como a professora Cláudia, eu digo que precisamos tomar desse seu chazinho aí. Depois passa para nós essa receita aí, rapaz. É um valerianozinho com camomila, quentinho antes de dormir, ó. É verdade, é verdade. Pois é, que bom ver tanta gente querida. Reforço o agradecimento a todos. Foi recorde de audiência nas nossas lives aqui. Vou pedindo para a gente encerrar a gravação, desejando a todos uma boa noite, um bom descanso, né? E boa aula para quem for dar aula.